Cá estou eu de volta, pessoal, para falar da quinta função do TCU, que é a função corretiva. Também, né, o texto constitucional, ele impõe ao TCU o dever de correção de ilegalidades identificadas. E quais são as medidas que são adotadas pelo TCU para corrigir essas ilegalidades identificadas? Bom, ele vai fixar prazo para adoção de medidas corretivas, no caso de ilegalidade, na forma do 71, inciso 9, tá certo? Ele vai emitir determinações de caráter obrigatório e ele vai também sustar atos irregulares. As recomendações, pessoal, que buscam aperfeiçoar a atuação da administração pública, elas também podem ser inseridas no contexto da função corretiva, né? Porém, a grande maioria dos autores enquadram essas recomendações na função pedagógica, aquela função, né, através do qual o TCU procura instruir os órgãos, né, sobre boas práticas que favoreçam, que resultem numa administração eficaz, numa administração pública proba, etc. e tal. Outra função que pode ser enquadrada aí na outra medida, melhor dizendo, que pode ser enquadrada na função corretiva, é o controle de constitucionalidade que é feito pelo TCU. O TCU, pessoal, isso foi uma matéria bastante polêmica, né? E o STF sobre a possibilidade do TCU realizar controle de constitucionalidade durante os seus julgamentos. E aí, o que aconteceu no julgamento do STF, no pronunciamento aí, eu até trouxe isso no material de vocês. É possível o TCU fazer, é permitido ao TCU fazer controle de constitucionalidade? Sim, pessoal, na forma da súmula 347 do STF, que diz: o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Ele não vai declarar, é importante que se diga isso, ele não declara uma lei inconstitucional, pois isso não é sua função. Isso é função somente do judiciário, em sede de controle concentrado, né, ou em sede de controle difuso, tá certo? Então, pessoal, o TCU ele não declara a inconstitucionalidade de um ato ou de uma lei. Ele apenas afasta a aplicação daquela lei por entender inconstitucional. Então, o que ele faz não é declarar um ato ou uma lei inconstitucional, porque isso cabe ao Poder Judiciário. O que ele faz tão somente é afastar a aplicação daquela lei, é deixar de aplicar aquela lei ou aquele ato por entender inconstitucional, e isso o STF já disse que o TCU tem competência, tem legitimidade para fazer, ok? Queria dizer para vocês, pessoal, que eu disse agora há pouco que uma das formas dele exercer a função corretiva é sustando atos administrativos, tá? Então ele tem competência originária, primária, para sustar atos administrativos. Quando a gente for estudar a sustação de contratos administrativos, nós vamos ver que o TCU pode até fazê-lo. Porém, quem tem a competência num primeiro momento para fazer isso é o Congresso Nacional, como a gente vai ver mais adiante, tá certo? O parágrafo 1º do artigo 71 da Constituição. A gente vai falar dele num outro momento, numa outra aula, ok? A sexta função, pessoal, é a função informativa, né? Então, essa função ela será exercida quando o Tribunal de Contas prestar informações. Que tipo de informações? Por exemplo, quando ele encaminha trimestralmente ao Congresso Nacional o relatório de suas atividades. Ele está informando ao Congresso Nacional quais foram as atividades por ele realizadas. Quando ele vai representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos. Então, ele está representando, ele está informando ao poder competente sobre a prática de determinados abusos ou de determinadas irregularidades. Ele também presta
informações sobre as fiscalizações que ele realiza, tá certo? Ele pode prestar essas informações para os legitimados a solicitarem esse tipo de informação, Congresso Nacional, qualquer de suas casas ou comissões, tá certo? Importante dizer, pessoal, nesse contexto, que os parlamentares individualmente não podem solicitar informações ao TCU sobre procedimentos de fiscalização. Porque imagina se o TCU tivesse que responder a todas as consultas feitas individualmente pelos parlamentares sobre determinados atos fiscalizatórios, procedimentos fiscalizatórios. O TCU não faria outra coisa senão responder a essas consultas, e essas consultas poderiam ser utilizadas por um parlamentar individualmente para prejudicar o seu rival, o seu desafeto. Então, não são todas as pessoas, não é qualquer pessoa que tem legitimidade para pedir informações ao TCU. Somente o Congresso Nacional, e aí eu me refiro às mesas, né, diretoras do Senado e da Câmara, né, as suas casas individualmente, também a mesa diretora do Congresso e a mesa diretora da Câmara, ou pelas comissões que compõem o Senado e também as comissões da Câmara, ok? Bom, essa função, né, informativa tem essas três ocorrências, esses três procedimentos por meio dos quais o TCU desenvolve a sua função informativa, mas a nossa LRF, a nossa Lei Complementar 101 de 2000, né, ela também vai determinar, ela vai também impor ao TCU determinadas funções, determinados atos de função informativa. Por exemplo, o TCU ele vai ter que alertar, né, os poderes e órgãos públicos quanto à frustração de receita para o cumprimento de metas previstas na LDO, gastos quando os gastos com o pessoal ultrapassarem 90% do limite, montante de dívidas, operações de créditos e das concessões de garantia quando elas estiverem acima dos 90% do limite, gastos com inativos e pensionistas se encontrarem acima do limite definido em lei, fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária. Então, sempre que o TCU se deparar com alguma dessas situações que acabei de falar para vocês, ele tem o dever de informar aos poderes competentes, ok? Outra ocorrência também, pessoal, né, outra ocorrência da função informativa atribuída ao TCU é o dever de prestar informações para a Justiça Eleitoral sobre contas rejeitadas, tá certo, dos administradores. Então, os administradores que tiveram suas contas rejeitadas, o TCU deverá informar a Justiça Eleitoral. Por quê? Ora, pessoal, aqueles que têm as suas contas de gestão reprovadas, tá bem? Rejeitadas, eles provavelmente cairão na lei da ficha limpa e, se porventura quiserem, né, se lançar candidatos a algum cargo eletivo, algum cargo político, não o poderão por conta de, durante sua gestão, né, eles terem o quê? Eles terem agido fora da lei, já que suas contas foram rejeitadas. Ok, pessoal? Isso aí está na lei das eleições, a Lei 9.504 de 1997, no artigo 11, parágrafo 5º. Ok? Isso também é uma função informativa do TCU e dos tribunais de contas no geral, né? O TCU também, pessoal, ele é destinatário da lei de transparência, portanto, ele deve manter na internet um site, né, possivelmente no site da sua página, todas as informações pertinentes à despesa, salário de seus servidores, etc. e tal. Então, é a transparência ativa, né? Ele tem que ter o portal da transparência. E ainda deve fornecer também as informações solicitadas dentro, né, dos requisitos legais, e aí é a informação passiva que a gente chama,
tá certo? Transparência passiva. A sétima função, pessoal, é uma função bastante intuitiva, é a função pedagógica, também chamada de educativa, que impõe o dever ao Tribunal de Contas de contribuir para a melhoria da gestão pública. Então, ele vai emitir orientações, informações aos órgãos públicos, ele vai fazer seminários, divulgação de cartilhas, manuais, tudo isso, pessoal, para quê? Para ensinar, educar as pessoas para que a gente tenha o quê? Para que a gente tenha uma gestão pública de qualidade, tá certo? Que se a gente tiver uma gestão pública de qualidade, isso reduz drasticamente o serviço do TCU, né? Pelo menos na sua função sancionatória, porque se está tudo sendo feito dentro da legalidade, não há razão para aplicar sanções, né? Então, é preciso educar, ensinar os administradores a agirem em prol de alcançarem uma gestão pública de qualidade. O TCU tem essa função de emitir pareceres, de emitir orientações, enfim, de fazer tudo que tiver ao seu alcance dentro da função pedagógica, visando o aprimoramento da gestão pública. A oitava função, pessoal, é a função normativa, também chamada de função regulamentar, que confere ao TCU, né, competência para expedir atos e instruções normativas sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando ao seu cumprimento sob pena de responsabilidade. Então, por exemplo, pessoal, a gente pode ver lá, né, que o TCU ele pode emitir uma norma dizendo como deve ser feita a prestação de contas daqueles obrigados pela Constituição a prestarem contas para o tribunal, os gestores, tá certo? E aí eu estou falando das contas que são julgadas pelo Tribunal de Contas. Existe toda uma celeuma, pessoal, né? uma discussão doutrinária sobre a expressão poder regulamentar que está prevista lá no artigo 71 da Constituição, tá? O que seria esse poder regulamentar que é atribuído ao TCU? Isso é uma discussão meramente doutrinária e quero dizer, portanto, que se vocês forem fazer uma prova que caia controle externo, vocês devem interpretar poder regulamentar e poder normativo com o mesmo sentido, tá certo, pessoal? Então, poder normativo e poder regulamentar, vocês devem, para fins de prova, assumir que essas expressões têm o mesmo sentido, que é o sentido de que o TCU ele pode expedir atos e instruções normativas sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando o cumprimento das suas instruções, tá, sob pena de responsabilização. A própria lei orgânica do TCU, no artigo 3º, tá certo, usa a expressão poder regulamentar, de modo que essa expressão não é uma expressão equivocada, não é uma expressão que possa gerar controvérsia. Então, ela deve ser, sim, tá certo, o sentido para fins de prova, pessoal, que cai a matéria controle externo, para fins de prova, vocês vão interpretar poder regulamentar e poder normativo com o mesmo sentido, tá certo? Deixa os doutrinadores se degladiarem lá sobre a expressão, sobre o sentido da expressão poder regulamentar, tá? E isso é só uma questão doutrinária. Para fins de prova de controle externo, poder regulamentar e poder normativo têm o mesmo sentido, tá bom? Bom, pessoal, nós temos autores que ainda incluem na função normativa do TCU, né? Então, para além de emissão de atos, para emissão de instruções,
Há autores, como por exemplo Luiz Henrique Lima, que vai dizer que, além de emitir, né, essas normas, esses atos e tudo, o TCU exerceria a sua função reguladora, né, a sua função normativa, sua função regulamentar, é, quando ele estivesse fixando os coeficientes de distribuição de recursos dos fundos de participação dos estados e dos municípios, o FPE e o FPM, respectivamente, e também do imposto, né, dos coeficientes do imposto sobre produtos industrializados, o nosso IPI. Mas isso é um posicionamento defendido por esse autor, Luiz Henrique Lima. Tá certo, pessoal? Então, essa seria a função normativa ou função de regulamentar exercida pelos tribunais de contas. E, por fim, né, a nossa última função, pessoal, é a função de ouvidoria. Exatamente a função de ouvidoria vocês vão interpretar como a função da ouvidoria do UGB, onde você liga para quê? Você liga para fazer uma denúncia, fazer uma reclamação. Assim é a função de ouvidoria do TCU, tá certo? Se alguém tem conhecimento, né, se alguém faz uma denúncia de irregularidades ou de ilegalidades, tá certo? Formulada por qualquer cidadão, partido político, associação de sindicato, o TCU tem o dever de fiscalizar, de processar. Então, vejam, a partir de uma denúncia, então, quando ele está no exercício de sua função de ouvidoria, ele já pode deflagrar a sua função fiscalizatória, indo atrás daquela denúncia que lhe chegou, tá certo? Representação dos órgãos de controle interno, então ele também, né, vai ter lá uma denúncia, alguma representação de um órgão de controle interno mostrando ao TCU alguma irregularidade, então eles fazem uma denúncia para a ouvidoria, que por sua vez, né, repassa para quem de direito, para que seja deflagrada também a função fiscalizatória, representações contra irregularidades nas licitações e contratos administrativos. Tudo isso, pessoal, né, são funções realizadas, né, são atos realizados dentro da função de ouvidoria. Tá certo, pessoal? Então, essas são, em resumo, as 9 funções dos tribunais de contas que está aí no material de vocês, ok? Agradeço a paciência por terem aí me ouvido nesses 3 videozinhos e espero, né, dar continuidade em breve a mais uma aula, mais um vídeo falando, avançando nos estudos da nossa matéria Direito Financeiro 1. Ok, pessoal? Um super beijo, uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau.